Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com camadas aqui no Photoshop. Então a primeira coisa é a gente abrir o Photoshop e ir aqui nessa opção, ó, novo arquivo, tá bom? Então ó, clicou aqui em novo arquivo. Novo arquivo, a gente vai abrir essa telinha aqui. A gente vai trabalhar com arquivo para impressão. E esse arquivo para impressão vai estar aqui no formato A4 e orientação paisagem. Resolução de 300 pixels por polegada. As cores aqui a gente vai utilizar CMYK, porque a gente vai trabalhar com impressão. Se a gente fosse trabalhar com algo para exibição na internet ou então na tela do computador, a gente trabalharia com o RGB, tá? Mas imagine que você vai querer trabalhar isso daí, ó, para você imprimir. Então você vai trabalhar com padrão de cor, que é o CMYK, ok? Então a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção, que é o criar, e bora lá. Clicou aqui e aí a gente tem, pessoal, algumas coisas interessantes aqui do Photoshop. Na parte de cima nós temos aqui, ó, arquivo, editar, imagem, esses daqui são os menus. Na parte lateral esquerda a gente tem algumas ferramentinhas aqui, são várias ferramentas que você pode utilizar. E na parte direita nós temos aqui, ó, algumas coisas também que a gente pode utilizar. Entre elas nós temos a parte das camadas, tá? Na parte da camada nós temos aqui o plano de fundo. Sempre vai abrir um plano de fundo, ele vai estar bloqueado. O que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, que seria esse cadeadinho, tá? Então, ó, cliquei aqui nesse cadeadinho, ele transformou essa camada bloqueada, que é o plano de fundo, em uma camada normal. E agora eu vou vir aqui, ó, do meu lado esquerdo, nesses dois quadradinhos, e eu vou escolher duas cores. Tem a cor do primeiro plano e tem a cor do plano de fundo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira aqui, ó, uma cor mais puxada para o vermelho e na minha outra cor eu quero uma cor aqui mais puxada para o marronzinho clarinho, tá? Então eu tenho duas cores. Se eu quiser inverter, é só eu clicar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, tá certo? Que é essa setinha desse jeito. Ou então eu aperto o X, que é um atalho para invertê-lo, tá? Agora eu vou clicar aqui, ó, em filtro, tá? Venho aqui, ó, filtro, e aqui no filtro eu vou clicar em filtro, eu venho na opção renderização. Em renderização eu venho aqui em nuvens, tá? Então esse é o caminho, tá? Filtro, renderização, nuvens. E nuvens, ele vai trazer para mim uma nuvem formada por essas duas cores que eu escolhi, tá? A cor do primeiro plano e a cor do segundo plano. Agora eu venho aqui em filtro, venho aqui em renderização e venho aqui na opção fibras. E aí, ó, a gente pode trabalhar a variação dessas fibras, tá? E a intensidade também. É bem interessante. Aí você faz um esquema da sua escolha e clica no OK. Ficou mais ou menos assim. Agora o que eu faço? Ó, eu venho aqui e puxo a primeira imagem que eu tenho, tá? A primeira imagem que eu tenho é essa daqui, ó, é a 01, tá? Então vou puxá-la para cá. É só clicar, ó, e puxar para cá para a área, para a área aqui do Photoshop, que é a sua tela de pintura. Não é aqui em cima para criar uma nova abinha, é aqui, ó, no meio da telinha de pintura. Ele vai vir desse jeito. Esse aqui, ó, é só você clicar, arrastar aqui, ó, e puxar aqui, ó, o cantinho, tá bom? Ele vai ficar desse tamanho. Então ele ficando aqui desse tamanho, você vai dar um Enter, tá? Se você fez ele e de repente você quer diminuir ou aumentar, você vai utilizar o atalho Ctrl T de tatu, tá? Esse Ctrl T, mesma coisa que editar, e vem aqui na opção, ó, transformação livre, que é o Ctrl T, que é o atalho. Inclusive o atalho, ó, ele é mostrado aqui, tá? Então, ó, posso apertar o Ctrl T e de repente eu posso vir aqui, ó, e posso virá-lo de novo, aumentar e assim por diante. Essa camada, ela está no formato
que é um formato muito inteligente, que é o formato de objeto inteligente. Então, como objeto inteligente, eu posso aumentar e diminuir, que ele não sofre muita deformação. Mas agora eu quero utilizar aqui, ó, a borracha para apagar essa parte daqui. Então, para utilizar a borracha, eu vou precisar transformar esse objeto inteligente numa camada comum. Para fazer isso, eu clico com o botão direito em cima dessa camada aqui e venho nessa opção aqui, ó, rasterizar camada. Então, ela vai se transformar em uma camada comum. Cliquei aqui com o botão direito e aí, ó, venho na opção rasterizar camada. Já rasterizou, beleza? E agora o que eu faço? Ó, pego aqui, ó, a minha borrachinha, que é essa daqui, e a borracha eu tenho as configurações dela aqui em cima, tá? Então, ó, aqui nessa parte de cima aqui, ó. Então, ó, cliquei aqui, eu tenho a dureza 0. Então, a borracha na dureza 0, ela vai ser assim, ó, esfumaciada. Se eu colocar aqui, ó, na dureza 100%, ó, e fizer assim, ó, ela vai ficar desse jeito. Então, eu vou utilizar a borracha na dureza 0, tá? O atalho para você aumentar ou diminuir a borracha é a chave que fica do lado do Enter. Chave para cima diminui, chave para baixo aumenta. E aí, galera, ó, eu vou aumentando ou diminuindo, ou então eu posso pegar aqui em cima também, ó, aumento ou diminui aqui em cima. Bem, eu tenho um atalho também que faz isso daí, ó. Dou uma puxadinha e olha só, galera, ó, eu já dei uma apagadinha, tá? Observe aqui a camada, ó, que onde eu apago ele fica desse jeito aqui, ó, quadriculadinho, porque significa que está transparente. Agora, com essa camada 1 aqui selecionada, eu venho aqui e puxo o 2, tá? Esse 2 aqui que é o cavalo, tá? Puxei ele aqui, ó, olha só, cliquei aqui no cantinho diminuir, trouxe ele aqui para cima, peguei aqui no cantinho até aparecer ali uma curvinha, tá bom? A hora que aparecer a curvinha, eu dou uma viradinha nele aqui, mais ou menos, e dou um Enter, tá? Feito isso daí, eu vou trabalhar agora com uma coisa bem interessante, que é a parte de estilo. Para trabalhar com estilo, eu vou trabalhar com esse cara aqui, ó, o FX. Beleza, ó, o FX, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui no FX e eu vou trabalhar primeiro com traçado. E no traçado eu vou colocar aqui a cor branca, o tamanho 43 mais ou menos, ó. Eu posso diminuir, aumentar. E esse traçado ele pode ser externo, ele pode ser interno ou ele pode ser central, que significa que ele vai para os dois lados. Eu vou colocar ele externo, tá bom? E aí também vou trabalhar aqui com sombra projetada. Cliquei aqui na sombra projetada, ó, eu posso aumentar a distância dessa sombra, eu posso ter um pouco mais de expansão, tamanho, tá? Então, o importante é que ele dê essa sensação de sair do fundo, beleza? E clico aqui em OK. A partir desse momento, essa camada, ela passa a ter esses efeitos aqui, que são efeitos bem interessantes, que são os efeitos aqui chamados efeitos de estilo, tá? Traçado e sombra projetada. Feito isso daí, pessoal, o que eu faço? Eu trago as outras camadas, tá? Trago essa, tá? Diminuo, ó, puxo aqui, beleza? E trago a outra camada também, tá? Ó, a número 4. Diminuo, perfeito? E coloco ela aqui, tá? O que eu faço agora, ó? Venho nessa camada 2, que tem um estilo aqui, ó, tá? Olha só, ela tem os estilinhos dela aqui. Eu venho nessa daqui, ó, clico com o botão direito, venho na opção copiar estilo de camada. E aí, ó, venho na 3, clico com o botão direito, colar estilo de camada, venho na 4, colar estilo de camada. E aí eu já tenho tudo isso daqui pronto. Para salvar, clico aqui em arquivo, posso clicar na opção salvar como, e aí eu escolho lá, ó, tá? A opção aqui, ó, é cavalos, tá bom? Salvo lá como cavalos. Se eu salvar, pessoal, no formato Photoshop, tá bom? Ele vai salvar com todas as camadas prontas. Se eu salvar no estilo, no formato
PDF, ele vai salvar para mim para que eu possa mandar para uma impressão, para uma impressora, para uma gráfica para imprimir para mim, tá? Agora, se eu quiser salvar para mandar para a internet, eu venho aqui, ó, em exportar, exportação rápida com PNG. Escolho lá o nome e mando bala, tá bom? PNG é o formato mais simples e mais leve para você fazer aí a exportação para a internet. E lembrando que quando eu puxei aqui, eu tenho que puxar as imagens, sempre a imagem ela vai entrar em cima da imagem a camada a qual eu estou selecionado.